E abre aí comigo em Isaías 60. Isaías 60. Gustavo falou sobre isso no painel. Ele disse assim, ele citou versículo 1 que diz: levanta-te e resplandece. Fala comigo, levanta-te. Fala comigo, resplandece. Ele está falando aqui sobre duas ações que te levam à exposição. Ele está falando aqui sobre duas ações que te põem como o centro de atenções. Ele está falando assim, ó, eu quero que você levanta onde você está, resplandece. Basicamente o que ele está dizendo aqui é como se eu falasse aqui para o meu irmão aqui: você de camisa verde, você levanta, resplandece, erga suas mãos. Tá bom, olha só, como que você chama? Isaac. Tá bom, então nosso amigo Isaac aqui, ele está de pé, todo mundo está sentado. Se eu falar, pessoal, cadê o Isaac? Onde está o Isaac? Tá lá. Por quê? Ele está em evidência. Ele atendeu o clamor de levanta-te e resplandece. Agora dá uma salva de palmas para o Isaac. Glória a Deus, Isaac. Sabe o que Deus está falando para a gente? Levanta-te. Ele está falando, aí de mim que sou um pecador. A carne é fraca. Eu sei que a carne é fraca, mas você tem o Espírito Santo dentro de você. Quem gostou daquilo que o Todd White pregou ontem à noite? Amém? Eu estava conversando com ele depois do jantar. Eu falei assim, cara, é uma coisa tão simples, mas é justamente nas coisas tão simples que nós saímos do alinhamento. Eu creio que ontem ele simplesmente falou o Evangelho e trouxe muita teologia em alinhamento do que é o Evangelho. Faz sentido? Você já é justificado, você é um sacerdócio real, você foi chamado para ser rei e sacerdote. E ele fala assim, levanta-te e resplandece. E a gente fala assim, não, Deus, ai de mim. E sabe o que está acontecendo? Existe uma onda, que sabe, quando você não tem uma cosmovisão do reino de Deus, quando você não tem entendimento do teu propósito, no teu zelo de viver santidade, no teu zelo de você não cair no orgulho, no teu zelo de você não cair pela beirada do caminho, mas permanecer fiel, você fala sim a uma mentalidade de mosteiro. Você fala assim, eu não preciso ser sal da terra e luz do mundo, eu não quero me levantar, eu não quero ser que nem o Isaac que levantou e abriu as mãos e todo mundo consegue enxergar, eu não preciso disso. Me deixa aqui trancado dentro das quatro paredes dessa igreja aqui, eu vou ficar aqui nesse meu mosteirinho aqui, eu vou ficar orando, lendo a Bíblia, e o Senhor fala assim, não, eu quero que você levanta, eu quero que você resplandeça, eu quero te abençoar. Deus, eu não preciso de bênção, eu preciso ter um voto de pobreza aqui, eu não preciso de nada, eu sou uma pessoa muito simples. Eu falo, não é isso que você não está entendendo, você não entendeu a tua identidade. Você já parou para pensar que talvez Deus confie em você muito mais do que você confia em você mesmo? E por isso que muitas vezes os sonhos que Ele tem para você é tão grande que você não acredita. E talvez as profecias quem está sendo abençoado pelas ministrações proféticas lá em cima? Quem aqui falou assim, eu recebi uma palavra bem certeira? Não precisa falar só para o pessoal sentir bem, não. Fala de verdade, você fala assim, cara, foi uma palavra certeira, mudou minha vida, foi um divisor de águas. Eu queria que você levantasse sua mão. Se foi isso de verdade, isso perante Deus, faz assim com a tua mão. Olha só, quantos destinos sendo destravados aqui. Você pode dar uma salva de palmas pela galera da ministração profética? Glória a Deus. Sabe, sem uma ausência, ou melhor, com a ausência de uma cosmovisão do reino, sem um entendimento do teu propósito e com a presença de um zelo para viver de uma maneira fiel aquilo que Deus tem posto dentro de você, você não tem outra opção a não ser acabar com uma mentalidade mosteira de Deus. Já que eu não consigo, eu não entendo isso, eu vou ficar aqui no meu cantinho aqui, e para mim uma coisa pequena, uma coisinha simples, está suficiente. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é a vontade de Deus isso para você. E também não é a vontade de Deus você ser uma pessoa materialista. E também não é a vontade de Deus você ser uma pessoa egocêntrica. E também não é a vontade de Deus você pensar que tudo tem a ver com você, que você é a coisa maior que existe, que quando você tem que entender que você faz parte de um plano muito maior do que você, que você é simplesmente um canal de bênção. E o salmista entendeu, falou assim, Deus me abençoa. O salmista era tão confiante na identidade que ele tinha em Deus, que falou assim, Deus me abençoa. E Deus falou assim, eu confio em você. Ele falou assim, eu estou aprendendo a confiar em mim, então me abençoa. Derrama mais bênção, derrama mais influência,
derrama mais portas abertas, Deus. É isso mesmo, Senhor Deus, me levanta, eis-me aqui, eu estou atendendo o teu chamado, o Senhor me chamou para levantar, eis-me aqui, eu estou levantando. Deus, o Senhor quer pôr uma luz sobre mim? Tudo bem, eu vou resplandecer. Eu estou muito confiante na minha identidade de filho, de filha de Deus, e eu sei por que eu estou sendo abençoado, eu sei o porquê da influência na minha mão. É para quê? Olha só, continua aqui no texto, ele diz assim no versículo 1: resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Ele está falando assim: ó Deus, o Senhor está pedindo para eu levantar, porque o Senhor quer derramar luz sobre mim. Pode pôr luz. O Senhor quer que eu venha resplandecer, porque o Senhor tem glória sobre mim, e pode pôr mais glória sobre mim. Agora, qual é o propósito disso? Versículo 2: porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti, fala comigo, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E que ele está falando assim, por quê? A gente falou no versículo 2 do capítulo 67 de Salmos: para que as nações venham conhecer os teus caminhos, para que a salvação venha chegar até os confins da terra. Aqui no versículo 2 ele fala, por quê? Fala comigo, propósito. Fala comigo, objetivo. Por que Deus quer te abençoar, da misericórdia e favor? Para que a cultura do reino de Deus venha ser estabelecida, para que o evangelho da salvação venha ser a porta de entrada para a vivência no reino. Por que Deus te chama para você levantar e resplandecer aquilo que Ele já pôs sobre a tua vida, que é glória e luz? Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Sabe, deixa eu falar, não leva um gênio a discernir que nós estamos num momento onde existe trevas na nossa terra, não é verdade? Existem tantos ataques terroristas ao redor do mundo que eu não consigo nem me dar conta em qual que a gente está falando. Existem calamidades constantemente, existem crises políticas. O Brasil passa por uma, e um país que o mundo ocidental sempre olhou como um exemplo, passa talvez pela pior crise política deles, que é Hillary e Trump para as eleições. Eu li alguém falar hoje, Hillary e Trump parecem dois pais divorciados brigando pela guarda da criança, e a criança falando, eu só quero ficar com a minha avó. Sabe, a realidade é que a gente olha, a gente vê caos para tudo quanto é lado. E aqui Isaías 62 fala, porque as trevas cobrem a terra, porque a escuridão cobre os povos. Eu preciso que você se levante, porque não existe esperança, e porque existe desesperança, porque não existe paz, mas existe conflito, porque não existe amor, mas existe ódio, porque não existe, sabe, o reino de Deus, ou o espelho, ou a manifestação do reino de Deus. Eu preciso que você levante e você resplandeça aquilo que eu já depositei sobre você. Faz sentido o que Deus está nos chamando como uma geração? Ele está nos chamando para nós levantarmos, não por nós. Ele está pedindo, será que você pode servir o meu reino se levantando? Será que você pode ser um mordomo da minha glória, quando você resplandece, porque o mundo está precisando? E olha só o que ele continua dizendo no versículo 3: e as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Agora, olha só o que ele fala, as nações vão caminhar à tua luz. Em outras palavras, ele fala assim, as nações vão começar a ir à tua direção. Em outras palavras, ele está falando assim, as autoridades, os reis virão ao resplendor que te nasceu. O que eu estou querendo entender aqui é que, sabe, por muito tempo nós temos feito evangelismo onde nós estamos indo para as nações, e de maneira alguma eu estou falando que nós temos que parar de ir para as nações. Pelo contrário, nós estamos falando aqui sobre 21 Project, nós estamos treinando missionários que irão para as nações. Nós acreditamos em missões, eu servi nas nações, nós apoiamos pessoas que estão nas nações. Só que eu sonho e eu acredito no dia onde as nações virão a nós. Agora você pode pensar, mas qual que é a diferença? Existe uma grande diferença. É a diferença de você ir como um missionário para um lugar e você evangelizar um povo não alcançado, e a diferença de Naamã vir bater na porta do profeta e falar, eu preciso de uma cura. Sabe qual que é o maior diferencial? Fala comigo, resultados. Sabe, todo ser humano, ele passa por experiências. Você pode ser um muçulmano, você pode ser um ateu, você pode ser um budista, você pode ser um evangélico protestante, seja o que for, você passa por experiências. Todos nós passamos por experiência. A vida nos proporciona com experiências, e essas experiências formam o nosso sistema de crença.
Nós passamos a acreditar de acordo com aquilo que aconteceu com a gente. Eu passei por isso na minha infância, então eu acredito isso. Eu passei por isso nessa situação, era uma calamidade que me ocorreu, então eu acredito que Deus não me ama ou que Deus tem raiva de mim. Aí eu experimentei numa conferência Dunamis um toque palpável do Espírito Santo, eu acredito que ele é real. Faz sentido? A tua experiência forma o teu sistema de crença, o teu sistema de crença influencia diretamente nas tuas escolhas, porque eu acredito que Deus é real, eu quero falar com Ele. Agora, se você não acreditasse que Deus é real, por que você vai ficar passando tempo orando e jejuando? Você não acredita que Deus é real. Agora, se o teu sistema de crença diz Ele é real, você fala assim: eu escolho entrar num jejum, eu escolho entrar num momento de oração, eu escolho adorar um Deus que é vivo. Porque você adora um Deus que é vivo, você colhe então as consequências das suas escolhas. E isso fala comigo resultados. Fala comigo, resultados. O resultado disso é intimidade com Deus, é um senso de significado, é um senso de paz. E eu falo para você, até nós conseguirmos dizer sim a um chamado que Deus fala: levanta-te, resplandeça, ei, eu quero te abençoar, eu quero trazer o favor de Deus sobre você, o favor dos homens sobre você, eu quero estender minha misericórdia sobre você, eu tenho um plano muito maior do que você imagina. Os teus sonhos podem parecer que são grandes, mas eles são pequenos de acordo com os meus. Eu falo para você, quando você diz sim Deus, eu quero isso, você vai começar a experimentar a grandeza do reino de Deus, você vai começar a experimentar o propósito de Deus na tua vida, vai alterar a maneira como você acredita. Você então vai começar a viver a tua faculdade, a tua carreira acadêmica, você vai começar a viver a tua carreira profissional, você vai começar a viver a tua vida social, baseado nesse sistema de crença. Você vai fazer escolhas que você não fazia antes, e você vai passar a colher, ou melhor, a semear no Espírito, portanto você vai colher vida, e o mundo vai olhar e falar assim: eu não consigo negar esse resultado. Olha só, os meus médicos não conseguem curar as minhas lepras, a minha lepra, mas é inegável que Eliseu consegue curar a lepra. Ele pode até odiar Eliseu, odiar o Deus de Eliseu, ele pode até achar Eliseu parte de uma nação que é inferior a dele, a Síria, que dominava Israel na época, mas diante dos resultados, ele não tem outra opção a não ser reconhecer: você tem um resultado que eu não tenho. Faz sentido o que eu estou falando? Sabe, eu acho que a gente está perdendo, às vezes, bom, eu não quero ser polêmico, mas sabe, nós estamos numa guerra de ideologia. Eu acho que talvez sim, existem momentos, existe um lugar onde você tem que se posicionar e falar assim: isso aqui é a verdade absoluta da Bíblia. Sim, mas deixa eu falar uma coisa, tem coisas que, se nós passássemos a ser um pouco mais sábios e falar: Deus, eu não vou ficar gastando minha energia tentando convencer alguém, deixa eu gastar minha energia experimentando mais de Ti, fortalecendo a minha fé, semeando no Espírito, colhendo vida, porque o mundo olha e fala assim: cara, eu quero ter uma família que nem a tua. Faz sentido? Às vezes a gente fica numa briga: o que é família? Não, isso que é família? Não, família pode ser assim. E eu estou falando assim: por que a gente não vem então, nós cristãos, sermos o espelho ou a vitrine das famílias mais saudáveis, as famílias mais felizes, as famílias mais cheias da paz de Jesus? E daí o mundo olha e fala assim: cara, eu tenho minhas ideias do que é família, eu não concordo com você, mas cara, como eu gostaria de ter a paz que você tem na tua família, na minha casa. Faz sentido? Sabe, eu fico pensando, Deus quer te levar e Deus quer te abençoar de tal maneira, quando você ficar perto de pessoas bem-sucedidas, elas vão olhar e falar assim: olha, eu tenho até mais do que você, mas você tem um senso de satisfação, você tem um senso de significado, até você tem metade da minha fortuna, mas você está mais feliz do que eu. Isso vai ser o gatilho para que os reis caminhem para a tua luz. Faz sentido? Olha só, o versículo 3 diz assim: e os reis caminharão, ou melhor, as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Eu chamo isso de evangelismo através da inveja. E se você fosse tão feliz, tão resolvido, e se você fosse tão seguro, e se você fosse tão saudável, corpo, alma e espírito, que as pessoas olhem para você, elas olham para você e falam: cara, os teus relacionamentos são saudáveis, você é uma pessoa emocionalmente saudável, você é uma pessoa espiritualmente saudável, você é uma pessoa financeiramente saudável, você é uma pessoa tão resolvida, você é uma pessoa tão feliz, você é uma pessoa tão segura em quem você é. Ah, eu tenho inveja de você.
você fala assim: deixa eu te mostrar uma coisa, o reino de Deus. O que você está fazendo? Você está se levantando, está resplandecendo a luz que está sobre você e a glória que veio sobre a tua vida. Faz sentido? Quantos dizem sim a isso? Sabe, eu estava escutando há uns 2, 3 meses atrás, um homem de Deus que eu admiro muito, é um homem chamado Che An. Ele é um pastor coreano-americano. Ele estava falando e pregando sobre um sinal verdadeiro de avivamento, ou melhor, os sinais de um verdadeiro avivamento. Na verdade, isso aqui é fruto de uma pesquisa por muito tempo que ele fez com um outro teólogo muito conhecido, que eu também gosto muito, que é o Dr. Peter Wagner. E o Dr. Peter Wagner e o Che An, eles fizeram alguns estudos e eles chegaram às conclusões que um avivamento genuíno, ele tem 3 características. Ele começa com um despertar da igreja. Quem aqui é a igreja de Jesus Cristo? Tá. Então o primeiro sinal de um avivamento genuíno é quando você começa a se despertar, é quando você começa a voltar ao primeiro amor, é quando o teu coração começa a ficar sensível. Sabe, eu tenho uma tia que é uma mulher de Deus, e todas as vezes que eu ia para falar com ela e pedir oração, ela fazia uma pergunta para mim, e ela fazia assim: Theo, quando foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Deixa eu falar uma coisa, não passe muito tempo sem chorar na presença de Deus. Mantenha o teu coração macio, mantenha o teu coração sensível. Faz sentido o que eu estou falando? Não seja um evangélico profissional. Você já sabe o que tem que fazer, você já sabe aonde você tem que livro você tem que ler, você já sabe que culto você tem que participar, você já sabe como você tem que liderar o teu grupo pequeno, você já sabe como você tem que servir na igreja, você sabe que você tem que dar teu dízimo e oferta, você sabe que você tem que fazer tua caridade, você sabe de tudo que você tem que fazer, as disciplinas espirituais, e o teu coração está insensível. Você se tornou um evangélico profissional. Não. Quando foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Você foi constrangido pelo amor do Senhor Jesus. Então o primeiro sinal de avivamento é esse despertar, esse despertar do primeiro amor. Fala comigo, primeiro amor. Na verdade faz sim, eu sinto de Deus falando isso. Põe a mão no teu coração. Comece a pedir: Deus, desperta o primeiro amor em mim. Com as próprias palavras, comece a falar: Deus, eu preciso de um avivamento. Eu preciso que o Senhor me desperte. Eu não quero ser mecânico. Comece a falar: Deus, se tem coisas que eu faço que são mecânicas, resgata a paixão em mim, resgata o senso de destino em mim. Eu quero ser sensível ao teu abraço. Não importa se eu estiver já te seguindo por dezenas e dezenas de anos, eu quero me manter sensível a ti. Eu quero me manter sensível a ti. Amém. O segundo sinal de um avivamento genuíno é a salvação dos perdidos. E você começa a ver então os perdidos vindo para Jesus. Aquela mensagem que o Todd trouxe ontem, sabe, ele estava me contando uma coisa que até eu fiquei até um pouco chocado. Ele falou assim: Theo, você não vai acreditar, todos os lugares que eu tenho ido, conferências cristãs. Rodolfo também falou, eu voltei de uma ministração, a ministração anterior a essa, que ele falou assim: é uma conferência cristã, mas num apelo de salvação. Quantas pessoas vieram a Jesus? Glória a Deus por isso. E também é uma coisa que nós temos que pensar: o que está acontecendo? Faz sentido? E o Senhor, eu creio que quando você começa a experimentar o avivamento genuíno, você tem um despertar. Os santos são despertos, os perdidos são salvos. Agora olha só, o terceiro ponto, que eu creio que é o que nós ainda temos que viver como Brasil, o que nós ainda temos que viver como Latinoamérica, o que nós ainda temos que viver em muitos outros países. Eu sei que nós estamos falando aqui via live stream para muitos outros países além do Brasil, mas deixa eu falar, se você está me escutando aqui, eu quero que você tenha uma visão, que você tenha uma paixão, que você desenvolva um desejo dentro de você, que você fala assim: Deus, eu quero experimentar um despertar dentro de mim, eu quero ver o Senhor me usar para trazer os perdidos para a tua casa, mas Deus, eu quero que isso venha culminar numa transformação social. Um avivamento, ele tem que terminar como uma reforma. Faz sentido? Na verdade, você sai e você decola como um avivamento, e você tem que pousar esse avião na reforma social. É o exemplo daquilo que William Wilberforce fez com a abolição do mercado de escravos. E existem tantos, Martinho Lutero, o reformador protestante, tantas coisas que esses grandes homens de Deus, se você começar a ver, William Booth, o fundador da Exército de Salvação, tantos eles tiveram situações onde
no meio do avivamento, culminou num mundo melhor. Eu sei que soa extremamente utópico que eu estou falando, mas sabe, o avivamento tem que fazer o mundo melhor. O avivamento não é para te trazer um êxtase espiritual. Ele tem que, se você pensa que o avivamento é só para você ter um êxtase espiritual, você está barateando o poder do Espírito Santo. Ele tem que culminar numa reforma social. Faz sentido o que eu estou falando? Aonde aquilo que nós vivemos, e eu sei que a gente não vai viver a plenitude do reino dos céus até a segunda vinda de Cristo, eu concordo com você, mas é da vontade de Deus que você comece a viver o céu aqui na terra. Se não fosse assim, Ele não teria nos instruído: orai da seguinte maneira: Pai nosso que está nos céus, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aquilo que está nos céus, venha. Reino de Deus, agora. E muitas vezes é mais fácil falar assim: tudo isso aí a gente vai viver quando a gente morrer e for para a glória. Não. Eu não acho que Jesus morreu na cruz só para nós sermos cidadãos que são bem comportados, cristãos que são profissionais. Faz sentido? Cristo não morreu na cruz para você ir de domingo para a igreja. Só isso não é suficiente. É mais. Quem crê que é mais? Fala para quem está do teu lado: é mais. É mais. Olha só, abre comigo Lucas 11, 20. Lucas 11, 20. Diz assim: Jesus disse: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vocês é chegado o reino de Deus. Fala comigo: reino de Deus. Tudo que Jesus fazia tinha a ver com o reino de Deus. Toda hora Jesus estava falando sobre o reino de Deus. Resume tudo que Jesus fez em 4 coisas. Nos 4 evangelhos, Jesus fez resumidamente 4 coisas. Ele pregava acerca do reino, ele ensinava acerca do reino, ele curava os enfermos, ele libertava os cativos. 4 coisas que Jesus fazia todo lugar que ele ia. Ele estava falando sempre do reino de Deus. Ele falava assim: quando eu liberto o cativo, quando eu expulso um demônio de alguém, aqui é o reino de Deus. Tantas outras passagens na Bíblia, ele curava um coxo, o coxo levantava e falava assim: eis aqui o reino de Deus. Ele curava o cego e ele falava assim: isso aqui é o reino de Deus. Ele libertava o endemoniado e falava assim: isso aqui é o reino de Deus. O que ele está falando? Você consegue experimentar relances do céu na terra, nesses instantes, nesses eventos miraculosos. E deixa eu te falar uma coisa: toda vez que você vê um milagre, é muito mais do que um evento. É um convite, é um portal que se abriu para você viver aquela cultura aqui. Se você olha para o milagre e só pensa: Deus, eu preciso de um milagre, eu estou com... Deixa eu falar uma coisa: eu tenho hoje, enquanto eu estou falando, enquanto eu estou pregando, eu tenho familiares meus com câncer, estão prestes a morrer, e é algo que eu tenho falado: será que eu continuo acreditando que Deus cura? Continuo acreditando que Deus cura. Será que eu continuo acreditando que Deus é bom? Sim, eu continuo acreditando que Deus é bom. E deixa eu falar, sabe por quê? Porque você pode argumentar, e uma vez até eu mesmo já argumentei isso. Tudo bem, você está com câncer, e a gente ora por você, e você é curado. Mas deixa eu falar uma coisa: se um dia você vai morrer mesmo? Já parou para pensar nisso? Deus, então, por que eu tenho que orar por cura? Se um dia essa pessoa vai ser curada e depois ela vai morrer mesmo? Sabe, eu creio que nós estamos suscetíveis às enfermidades, nós estamos suscetíveis às calamidades, enquanto nós vivemos nesse mundo falido, que foi a nossa escolha, a escolha da humanidade, permitir com que o pecado entrasse nesse mundo. E hoje nós somos suscetíveis às escolhas que nós fizemos lá atrás. E quando eu digo nós, eu digo a raça humana. Mas em meio a isso, o Senhor vem com a graça dele e fala assim: isso está à tua disposição. E você pode pensar: então Deus, se o Senhor vai me curar, então por que um dia eu vou morrer? Porque não tem a ver com o evento da cura apenas. Tem a ver com: eu posso te curar nesse momento, você vai experimentar o reino dos céus. Eis que chegou o reino dos céus. Mas mais do que isso, nós temos que olhar além do evento. Nós temos que entender que Ele está nos chamando. Eu quero que você entenda a cura como um veículo do meu amor por você. Eu quero que você entenda a libertação como um veículo daquele convite que eu tenho para você, que é você viver o céu aqui na terra. Sim, você tem que continuar lutando para a expansão do céu aqui na terra. E talvez você vai ter que enfrentar câncer, e talvez você vai ter que enfrentar situações que são calamidades naturais, e quem sabe você vai ter que enfrentar situações de amigos, familiares teus que estão possessos e opressos. Mas naquele momento você pode pensar: por que ele vai ser liberto agora, se depois um dia ele vai morrer e não vai tentar mais aqui com a gente? Eu digo porque tem mais a ver do que um evento. E infelizmente nós temos vivido o sobrenatural só de eventos. A gente pensa: eu quero ter um evento sobrenatural. Deixa eu falar uma coisa: não barateie o sobrenatural dessa maneira. Entenda que o evento é um convite.